Um amigo meu me presenteou com um livro. O livro é esse daqui, Psicologia Financeira. Não sei se você já ouviu falar, não sei se você tem. Não, o meu vídeo hoje não é sobre economia, não é sobre finanças, eu não pretendo falar sobre isso. Não sei exatamente, né, se eu vou acabar falando em algum momento, mas o meu objetivo é outro. Mas esse meu amigo, que também é meu contador, me presenteou com esse livro e eu comecei a ler ontem à noite. E já na introdução eu me deparei com uma frase que me prendeu por alguns minutos. Eu fiquei reflexivo, fiquei pensativo, e eu quero compartilhar uma reflexão que eu tive tendo como base a seguinte frase, lá na introdução. Vou ler aqui para você. A economia é guiada pelo comportamento das pessoas. E eu quero que você se atente no seguinte: e a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você. E eu fiquei uns minutos consideráveis pensando, refletindo nessa frase, porque faz muito sentido. Aquilo que para nós consideramos como importante, como normal, pode parecer extremamente estranho para uma outra pessoa. E eu quero compartilhar com você uma experiência que eu acho que vai fazer sentido, vai exemplificar muito bem o que eu quero dizer. Eu já falei em outro vídeo aqui que o meu primeiro emprego formal, o primeiro trabalho registrado, foi como operador de telemarketing. E, bom, esse trabalho ficava consideravelmente distante de onde eu morava. Eu tinha que pegar um ônibus, ir até a estação Grajaú. Da estação Grajaú, eu pegava o trem sentido Osasco para descer em Pinheiros, e aí quem mora em São Paulo sabe todo esse trajeto. E de Pinheiros eu pegava o trem para o metrô para descer na Paulista. Da Paulista eu ia fazer baldeação para descer nas Clínicas, e aí eu ia lá para Teodoro Sampaio, próximo do Hospital das Clínicas, né. E bom, do Hospital das Clínicas, da Teodoro Sampaio até o meu trabalho, era uma caminhada de 15 a 20 minutos. Eu tinha que descer toda aquela ladeira, né, aquela ladeira dos instrumentos. Eu economizava, na realidade, uns 10 minutos, porque eu descia aquilo correndo. Então, em 5 minutos, eu já chegava na empresa. Todos os dias esse era o meu trajeto e todos os dias eu fazia a mesma coisa. Eu era bem magro na época também. Mas aqui tem um detalhe importante. Todo esse trajeto eu fazia por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Então, eu chegava no trabalho por volta desse horário. Mas aqui tem um detalhe importante. Esse não era o meu horário de trabalho. O meu horário de trabalho começava efetivamente às 9 horas. É quando eu começava a atender. 8h40 eu bati o ponto, é o horário que tinha que bater, ou era 8h45, e às 9 começava o atendimento. Só que eu chegava extremamente cedo, chegava com 2 horas e meia, às vezes 3 horas, adiantado do meu trabalho. E as pessoas estranhavam, os meus colegas de trabalho estranhavam esse meu comportamento. Porque para que chegar tão cedo, extremamente cedo no trabalho, né? E bom, um dos meus motivos era que eu não queria chegar atrasado, mesmo sendo o meu primeiro emprego, eu não queria chegar atrasado de jeito nenhum. Então eu pensava: "Poxa, pode ser que se eu sair no horário adequado, eu venha pegar um trânsito, uma greve, venha acontecer algum acidente, alguma coisa". Então, para eu não correr o risco de chegar atrasado, eu preferia chegar adiantado, né, bem adiantado na realidade. E eu fiz isso por muito tempo. Enquanto eu estive naquele prédio trabalhando, eu mantive esse comportamento. Mas eu tinha um outro motivo para chegar tão cedo, e é porque eu queria descansar. Eu chegava cedo para dormir. Pode parecer um pouco contraintuitivo, mas a minha lógica era a seguinte, na época eu tinha 18 anos. Eu acordava cedo, enquanto os meus colegas estavam dormindo, justo. Quando eu chegava cedo no trabalho, normalmente o horário que eu chegava é o horário em que muito deles, acho que essa é a conjugação certa, né, muito dos meus colegas, eles estariam acordando. Então se eu chegava às 5h30, 6 horas, eles estavam acordando na casa deles. Eu estava chegando na empresa. Então eu chegava na empresa, subia até o andar do onde eu trabalhava, a operação que eu trabalhava, chegava numa PA, para quem trabalha em telemarketing sabe o que é uma PA. Sentava, colocava meu celular para despertar em um determinado horário, por volta de 8, 8h20, colocava fone de ouvido, né, me escorava ali na minha PA e dormia. Ficava ali dormindo até o horário que o celular ia despertar. E eu fazia isso.
né. O pessoal da madrugada já tinha ido embora, então, era um ambiente bem silencioso, eu apagava as luzes. Ah, e aí por volta de 8h, 8h20 eu acordava, ligava todos os computadores, para que quando os meus colegas chegassem, não tivesse nenhum problema de o computador querer reiniciar, atualizar, travar, enfim. Então eu já ligava tudo, via se tinha algum problema, corrigia. Eu não fazia isso esperando alguma coisa em troca. Na época eu não tinha essa mentalidade de querer crescer, nem pensava em crescimento na empresa. Mas eu fazia isso todos os dias. Chegava cedo, se tivesse algum mouse quebrado, eu já tirava, deixava lá para o supervisor ver depois, enfim. Então deixava tudo pronto para quando os meus colegas chegassem, não ter problemas na hora de logar, né, para se atrasar. Não sei se isso era bom ou ruim para eles, mas eu costumava fazer isso. Ah, e esse é o ponto. Eu queria chegar, esse era o segundo motivo, né, chegar e dormir, descansar. Por quê? Porque quando eu acordava em um horário adequado, eu acordava muito disposto, eu estava cheio de energia para trabalhar. E o pessoal que estava chegando estava cansado, estressado, porque pegou o trânsito, porque não dormiu tão bem, enfim. Então chegava com aquele cansaço. E eu sempre motivado, sempre animado para trabalhar, né. Não estou falando necessariamente sobre bom humor, mas eu sempre tinha uma disposição para trabalhar. E sempre foi assim, nunca tive problema com atraso, nunca me atrasei. E eu sempre estava descansado por causa dessa minha estratégia. Mas essa estratégia fazia sentido para mim. Esse é o ponto significativo. Não é uma estratégia que fazia sentido para os meus colegas. Apesar que eu tinha uma colega também, 2 colegas aproximadamente que faziam algo parecido. Eles chegavam, é claro, 1 ou 2 horas depois, eles até cochilavam também. É a Malane e o Kendi, não sei se algum dia eles vão ver esse vídeo, mas um abraço para a Malane e um abraço para o Kendi. E eles chegavam cedo também, mas não tão cedo quanto eu. Mas era um hábito que foi desenvolvido por mim, de chegar extremamente cedo. E para muitos não fazia sentido. E tá tudo bem, não é para fazer sentido para eles. Mas fazia muito sentido para mim. Extremamente, extremamente racional o que eu estava fazendo para mim. E fez muito bem. Eu conseguia entregar o meu resultado de forma positiva, de forma qualitativa. Dava o meu horário de ir embora, eu ia embora sem problema nenhum e repetia todo o comportamento no outro dia. E aqui é o ponto. Esse é o ponto. O comportamento de uma pessoa pode fazer todo sentido para ele e pode ser totalmente estranho para outra pessoa. Por quê? Porque esse comportamento faz sentido na história dessa pessoa. O que eu fazia tinha sentido para mim, na minha história, e era o meu primeiro emprego formal, né. Alguns poderiam falar que me faltava malícia ou coisas do tipo, mas não, para mim fazia todo sentido. Nunca tive nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário, tive muitos benefícios com isso. E você provavelmente deve fazer algo parecido, não necessariamente em chegar cedo no trabalho, mas talvez você tenha feito escolhas, esteja escolhendo coisas atualmente na tua vida, que colegas, que familiares, que amigos, até cônjuges, enfim, teu parceiro, tua parceira, vem achar estranho. Fala: "Não, mas isso aqui é loucura". Talvez você queira investir, queira começar a investir seu dinheiro em algum lugar. E isso pode parecer estranho para quem nunca investiu, porque existem riscos, isso é verdade. Porém, você enxerga algo que essas pessoas não enxergam. Por isso você está investindo aí. Talvez você esteja começando um canal no YouTube e as pessoas vão falar: "Poxa, mas, você vai ser mais um? Nossa, agora vai querer virar vlogueiro, blogueiro, vai querer virar youtuber", e podem achar estranho. É um comportamento que as pessoas podem estranhar mesmo, porém faz sentido para você, né. Eu não estou aqui para te animar e: "Olha, faça o seu canal". Não é sobre isso, por mais que haja essa mensagem aqui. Mas eu quero que você entenda que o que você faz sentido para você e não precisa fazer sentido para outra pessoa. O que você faz não precisa que você se justifique para o outro. O que você faz não precisa parecer certo para uma outra pessoa. E aqui não estou falando sobre fazer coisas erradas. Eu só estou falando que se você está vendo algo que faz sentido para você, faça aquilo. Não é errado, não é injusto? Faça aquilo, mesmo que pareça estranho para outra pessoa. Faça isso. Você sabe o porquê você está fazendo isso. Mesmo que alguém venha venha dizer alguma coisa para desanimar, alguém que é muito importante para você, que quando essa pessoa fala algo, você considera muito, e aí você ouve algo contra um caminho que você está indo que não é errado.
mas é estranho para aquela pessoa. Isso gera um desânimo muito grande, uma desmotivação muito grande. Mas continue, porque você viu sentido naquilo, entende? É você quem está enxergando algum benefício, algum retorno, alguma recompensa que pode ser tirada disso. As pessoas hoje, elas querem viver de forma normal, quando na realidade o que elas precisam é viver uma vida funcional, uma vida que tenha sentido, que funcione. E muitas pessoas começam a ter sofrimento na própria vida, porque estão indo por um caminho contrário aos ideais que essa pessoa tem, contrário ao que ela desenvolveu como ideia, como bússola. E isso sim gera sofrimento. Se você tem ideais, se você tem uma filosofia de vida, se você tem uma fé, uma crença, e você vive de forma contrária, isso gera sofrimento, isso gera estresse. E não adianta querer burlar isso, porque é algo que foi construído e cristalizado em você. Você fez isso. O ambiente contribuiu para isso, outras pessoas contribuíram para isso. E eu não estou dizendo que isso é algo ruim, só estou dizendo que se você tem ideais, se você tem valores, se você tem uma crença, uma fé, e você vive contrário a elas, isso vai te trazer um grau de prejuízo. Principalmente se você vive contrário a elas para agradar outra pessoa, para não se parecer estranho frente a outras pessoas. Esse é um ponto muito significativo, né. Talvez você enfrente desafios, sei lá, na faculdade, no trabalho, onde você tem ideais firmes, e lá no trabalho, na faculdade, as pessoas tentam fazer com que você faça o oposto disso, seja de forma direta ou por uma pressão indireta. Não flerte com aquilo que é importante para você, entende? Não negocie o que é importante para você. Se faz sentido aquele caminho, se faz sentido aquela sua escolha, você está vendo algo que os outros não estão enxergando. E detalhe, mesmo que dê errado por algum motivo, ainda assim é importante que você se ouça, que você seja fiel aos seus ideais. Eu não estou dizendo para você confiar 100% em você, porque a gente se engana também. Eu só estou dizendo que muitas das vezes as nossas ideias vão ser estranhas, vão ser loucura para outras pessoas. E nós não precisamos viver pautados na opinião de uma outra pessoa, no que a outra pessoa acha sobre nós mesmos. Nós não precisamos viver limitando-se, censurando-se, recalcando coisas só porque uma outra pessoa ou outras pessoas acham isso estranho, tá? Então não queira viver uma vida, por exemplo, fugindo de falas como essa, fugindo de pessoas como essa. É importante você selecionar as pessoas que estarão no seu círculo de intimidade. Mas não precisa viver fugindo disso. Você só precisa ter convicção das suas escolhas. E mesmo que aquelas pessoas que estão ao seu redor digam algo contra, você tem convicção, e isso é importante. Você está sendo fiel àquilo que você acredita, entende? Se der certo, aquelas pessoas que de fato forem importantes, algumas falam: "Poxa, que legal, eu acho que o meu conselho não foi muito bom", né. E aquelas pessoas que de fato não querem o seu bem, essa gente tira da nossa vida, ou elas vão sair por si só, entende. Então não negocie, não flerte aquilo que é importante para você. Eh, Vários dos comportamentos que eu tinha no meu ambiente de trabalho contribuíram para o meu crescimento no meu ambiente de trabalho, para as promoções que eu tive, para o meu amadurecimento, profissional, para as escolhas que eu tive posteriormente, para toda a experiência que eu tive no mercado de trabalho, entende? Foram pequenas atitudes. Eu não era perfeito, eu não era o melhor funcionário, mas eu fazia aquilo que eu acreditava que era certo. Tem várias experiências dentro desse trabalho que eu tive que acho que eu vou usar em outros vídeos, mas essa é uma delas. Talvez você seja a pessoa que de fato acorda extremamente cedo para ir trabalhar. E parece ser um comportamento simples, porém estranho para outras pessoas, mas faz sentido para você. Continue, permaneça, entende? Faz sentido para você. Esse é o ponto mais significativo. Faz sentido para você. Então, vale a pena continuar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui qual escolha
que você tomou, qual caminho você escolheu, que para outras pessoas e as outras pessoas são as que você conhece, são estranhas. E elas dizem isso: "Não, não vai por aí não, isso daí não vai dar certo. Não, isso daí é loucura. Cara, isso é muito estranho, isso é muito contraintuitivo". Então, coloca aqui nos comentários, qual escolha você tomou, ou qual decisão você pretende tomar e que possa parecer estranho, mas que para você faz todo sentido. Também deixa uma curtida aí, me siga para você receber mais vídeos, temos vídeos todas as semanas, né, 2 vídeos por semana a princípio, não sei se eu vou aumentar essa meta com o tempo, mas toda semana teremos pelo menos 2 reflexões, 2 provocações, vamos trabalhar aqui um desenvolvimento pessoal. Nós não somos super-homens, nós somos seres ordinários, vivendo uma vida ordinária. Mas nós queremos também viver minimamente algo extraordinário. E as nossas escolhas diárias podem contribuir para isso, entende? Mas não há nada de errado em viver uma vida ordinária, uma vida comum, com o seu comportamento comum para você e anormal para outras pessoas. Então agradeço por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo.